Olá, meus amigos, meus irmãos, desejo que todos estejam na plena paz de Jesus Cristo. Recebi ontem à noite um WhatsApp de uma irmã cristã evangélica que por muitos anos frequentou uma instituição religiosa e ela, por ver que nós temos no canal diversos vídeos sobre seitas religiosas, ela então encaminhou um breve relato da vida dela e pediu que eu então desse divulgação, eu acho que com exatamente o propósito de mostrar às pessoas o que acontece muitas vezes no âmbito da intimidade das famílias e que realmente revelam uma hipocrisia que tem os seus reflexos no âmbito religioso. Acredito que seja isso. Então vamos ver, eu queria passar com vocês aqui o WhatsApp da irmã. Ela encaminhou, ela diz assim, logicamente, eu printei a tela do meu celular e eu cobri o nome dela e as informações que pudessem identificar tanto ela como o esposo dela, como também a cidade, a igreja e tudo mais. Mas ela começa assim: Boa noite, graça e paz. Aí ela diz aqui o nome dela. Irmão fulano de tal, é a pessoa que passou o meu contato, né? Me passou o seu contato. Então, é alguém que tem o meu contato. São poucas pessoas, eu acredito que tenham, mas esse irmão, ela ficou conhecendo de alguma forma, acompanhou os vídeos e conseguiu o meu contato com ele, né? E ela diz: tenho assistido os vídeos que o senhor posta no YouTube. Então, deixa eu só, né? Os vídeos que o senhor posta no YouTube. Fui membro e aqui ela cita o nome da instituição religiosa. Fui membro, então, dessa instituição religiosa por 41 anos. Casei corretamente na igreja e então ela diz aqui o bairro, né, da cidade que ela se casou. E ela diz o seguinte: casei corretamente, ou seja, ela seguiu todos aqueles requisitos para um casamento na igreja. Então, todas as igrejas têm alguns requisitos, né? Para se casar na igreja, tem que ser virgem, tem que ser membro, tem que estar, então, se casando com um outro membro aqui da igreja. Então, tem lá os seus requisitos e algumas igrejas, olha, precisa de ter dons espirituais, precisa-se de uma confirmação aqui qualquer, né? Da forma como eles entendem que é o modo de se confirmar que uma coisa vem de Deus. Então, ela passou por todo o procedimento certinho. Ela fez um casamento de acordo com as regras religiosas da igreja que ela participava, né? Casei corretamente na igreja em tal, né? E vim para cá, né? Moro aí ela diz o nome da cidade, que fica no Espírito Santo. Fiquei casada durante 20 anos e ela coloca o nome completo do marido ou ex-marido, tá certo? Ele chegou ao diaconato aqui e aí ela diz, né, igreja e bairro. E ela continua, eu cobri aqui, obviamente, né? Então ela continua. Me batia, tá dizendo então que esse ex-marido dela, né, espancava, né? Me batia, me espancava e colocava o paletó e ia para a igreja. Vejam só, né? O nível da hipocrisia, da falsidade, da falsa religiosidade. E é o que nós temos muitas vezes em muitos lugares, em muitas instituições religiosas. Diz mais, ele pediu o divórcio e saiu de casa em 2016. Que coisa. Então, ele pediu o divórcio e foi embora. Saiu de casa. E ela continua dizendo assim, olha, continua diácono da igreja. Então, o que nós podemos deduzir aqui?
que provavelmente ele colocou a culpa dessa separação, desse divórcio na mulher. Porque para ter continuado como diácono na igreja, ele tem que ter justificado isso de um modo que as pessoas ficaram, então, achando que ele era uma pessoa de bem, uma pessoa que fazia tudo que era certo e que não merecia nenhum tipo de disciplina. Então, é o que eu posso entender aqui. Se ele continuou como diácono da igreja, é porque ele contou uma história que convenceu a todos de que ele era uma vítima e não um abusador, ok? Continua diácono da igreja, né? E isso me revolta muito. Eu acho que naturalmente, né, uma pessoa que presencia um fato desse, uma falsa religiosidade, uma hipocrisia, mentira, violência, todas as características que não deveria estar em ninguém a serviço da igreja. E ainda uma pessoa que na instituição religiosa tem um cargo, porque na instituição religiosa as pessoas têm cargos, né? O cargo de diácono, é o cargo de pastor, é o cargo de presbítero, é o cargo de tesoureiro. Então as pessoas têm cargo. Então ela achava um absurdo, né? Ele continuar ali com aquele cargo de diaconato nessa situação que ele estava. E ela diz o seguinte: continua diácono da igreja, isso me revolta muito, pois, devido o que ele fez comigo, e ninguém o puniu. Ninguém puniu esse homem. Ou seja, provavelmente é como eu falei, ele ainda conseguiu se passar de santo, de um homem bom, de um homem de Deus, de uma vítima da situação. Então, ninguém o repreendeu, ninguém o puniu. E ela diz aqui, ó, o presbitério ficou sabendo. O presbitério é a indicação aqui, vamos dizer assim, da liderança da igreja, né? Onde é o grupo de pastores ou de presbíteros que estão no topo, seriam, vamos dizer assim, a presidência de uma denominação ou de uma instituição religiosa. Então ela diz, o presbitério ficou sabendo e não fizeram nada, ou seja, a liderança da igreja tomou conhecimento do fato, ela provavelmente deve ter relatado, e eles não deram ouvidos ou não deram importância ou preferiram acreditar na versão do diácono, aquele homem de Deus, né? E eles então não tomaram nenhuma providência, provavelmente porque pensaram, a culpa deve ser dessa mulher. Este homem aqui, ele é tão útil à igreja, ele é tão dedicado, ele participa de todas as reuniões, ele tem cuidado com as coisas de Deus aqui, ele é um homem, né, com uma imagem tão boa perante a igreja, então a culpa deve ser dessa mulher. Provavelmente, é o que eu estou deduzindo aqui, tá? Não significa que seja exatamente isso, isso é o que eu estou deduzindo. E ela continua, né? O presbitério ficou sabendo e não fizeram nada. Ele é diácono na igreja e ela diz qual é a igreja que ele ainda é diácono, ou seja, depois de tudo isso, ele continua sendo diácono dessa igreja. Entenderam? E ela diz mais, ele usava dinheiro do dízimo do seminário, ou seja, então, provavelmente ele era um tesoureiro ou ele realmente tinha alguma função ligada à tesouraria, ele tinha acesso ao dinheiro dos dízimos dos irmãos, dos dízimos para pagamento de seminários, né, qualquer tipo de seminário que eles faziam, e ele usava esse dinheiro, né? Aqui ela não diz como é que ele usava, não diz se ele usava e devolvia, ela não diz aqui, mas independentemente de qualquer coisa, ele era desonesto, tá certo? Porque ele fazia uso de um dinheiro que ele não poderia usar. Aquele dinheiro ele tinha uma destinação específica para ser usado no serviço da igreja. Então, ele não podia usar, isso é uma desonestidade. Então, até aqui nós temos que ele é um espancador, este homem ele é desonesto e ele ainda é um diácono da igreja dele. Ele está lá no púlpito, ele está pregando, ele está administrando o dinheiro da igreja nessa condição, entenderam? Então, ela continua. Ele usava dinheiro do dízimo do seminário, via vídeo pornô e me espancava. Bom, agora então a coisa ainda ficou maior ainda, né? Ele é espancador,
ele é desonesto, ele é viciado em pornografia e ele é diácono de uma igreja, de uma instituição religiosa. E ela diz o seguinte: teria possibilidade de relatar este fato sem me expor? É o que eu estou fazendo aqui, irmã. Eu estou trazendo então aqui esta informação. Acredito que a sua intenção é de mostrar a hipocrisia que existe no meio religioso e muitas vezes o modo como a mulher ela passa de vítima a algoz. E vamos dizer assim, a pessoa que é realmente totalmente desordenada do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, do ponto de vista familiar, ele passa de abusador a vítima e ainda consegue a proteção do sistema religioso. É incrível, não é verdade? Irmãos, é isso aí. Este relato eu queria deixar para vocês. Eu pessoalmente eu tenho muito conhecimento de casos semelhantes, né? No período todo em que eu estive exatamente como num cargo de pastor de uma denominação religiosa, e eu tenho realmente como dizer que o que esta irmã relata não é nada incomum, ok? Mas é isso aí. Pense sobre isso. Vamos viver o Evangelho de Cristo? Vamos ser religiosos? Vamos ser membros de uma instituição religiosa? Ou vamos ser discípulos de Jesus Cristo? Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.